Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Ele prometeu, ele fez uma promessa que viria, abriria uma porta e depois voltaria para nos buscar, para nós passarmos por ela. E ele é a porta. Então, nesta tarde, nós abrimos esta porta interior de dentro de nós, às vezes sem condições físicas, mental, emocional, mas depositando toda a nossa fé, toda a nossa confiança nas mãos do Senhor. Então nós abrimos e nos entregamos ao Senhor. Estamos aqui no período profético, que muitas pessoas elas ignoram por falta de conhecimento. Se chama de ignorância, né? A falta de conhecimento é ignorância. Essa aqui é uma hora profética, o meio-dia, o período do meio-dia é a hora sexta do dia. É a hora que o sol está a pino sobre a cabeça do ser humano naquele momento, onde ele está alojado. E no mundo espiritual é a mesma coisa, é o momento mais crítico que existe, o momento da batalha, o momento da pressão. Os irmãos podem perceber que muitas coisas acontecem em volta desse 10 horas, 14 horas. Muitas coisas se desenvolvem ali nesse período. E quando chega no final do dia, aquele dia ele já se foi. Mas agora é um momento de fulgor. É um momento que nós chamamos de um momento de maior tensão espiritual. É a hora sexta. E nessa hora sexta, no Gólgota, o Senhor Jesus ele estava passando pelo momento de transição, na hora sexta. E por isso que é assim. Então, eu convido a todos aqueles que tiverem oportunidade de ser alcançado por este vídeo, por essa leitura da palavra, por esse momento aqui registrado, eu convido a todos aqueles que puderem, que acharem interessante, a se conectar, a abrir a porta para um trabalho interior, para se interiorizar. A gente não vai ficar exteriorizando, não. Ao contrário, agora nós vamos fazer o vem para dentro. Nós vamos entrar, porque agora nós precisamos de alcançar o nosso Deus interior. Porque Deus, ele habita dentro do homem. A palavra fala que não existe casa que o homem construa a qual consiga Deus habitar. Mas agora ele consegue habitar dentro da gente, dentro do nosso coração. Que nós falamos que o coração é a parte emocional do homem. Então Deus ele fica dentro desse mundo emocional, no mundo sutil, onde ele consegue, com as suas estratagemas, cuidar daquele que abre a porta. Então, quando o Senhor Jesus falou que ele vai abrir a porta, na verdade ele está falando, é importante que vocês abram a porta. Ele estava sendo assim a prova viva e na prática. Ele sendo a porta, ele dizendo, é assim que tem que ser. E eu estou me abrindo para o Pai. Então vocês se abram também. Mas não é se abrir para o exterior, é abrir para o interior. Olha só, não é conflitante, é uma questão de raciocínio, mente. Você interiorizar dentro de você, canalizar dentro de você e deixar que o Espírito, ele faça a obra. Então nessa hora eu te convido a orar, porque a oração, vamos dividir hora, você separa uma hora, um tempo para ação. E a junção dessas duas palavras cria-se uma comunicação, um elo com Deus. Não um Deus exterior, externo, mas um Deus interior, porque a boca fala daquilo que está cheio de coração. Você vai orar, então você vai pedir, você vai glorificar, você vai se conectar com o seu Deus interior. Então nessa hora eu te convido a fazer essa oração comigo. Eu não sei qual é a hora, o momento, o local ou a razão, porque Deus é maravilhoso. Você vai encontrar comigo nessa oração.
e eu vou estar contigo e você comigo. Aproveita, vamos abrir o nosso coração, vamos entrar para dentro e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nesta hora, Senhor Deus, que é a hora do período do meio-dia, às 12 horas, que é a sexta hora do dia para o povo de Israel, para o judeu, povo hebreu. É a hora sexta, a qual nosso Senhor Jesus Cristo estava passando por um momento muito especial ali no Gólgota, que nós vamos chegar nesse momento aí. Mas agora, Senhor Deus, nós queremos interceder ao Senhor. Eu, neste momento, quero colocar diante do teu altar a minha vida, ó Deus, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, a vida dos meus filhos. Quero colocar, Senhor Deus, diante do teu altar, da tua presença, dos teus olhos, das tuas mãos, meu Deus, esta casa, a minha habitação, a minha moradia, colocar essa propriedade diante do altar do Senhor, pedir que os anjos do Senhor possam se acampar, ó Deus, aqui agora, e que uma guarnição dos céus possa ouvir até nós, para o teu nome ser glorificado. Por isso, Senhor Deus, neste momento, eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar olhando para conosco, orando junto com a gente, pegando na nossa mão, porque nós precisamos de Ti. Há muitas pessoas, Senhor Deus, que têm dúvida, há muitas pessoas, Senhor Deus, que elas não conseguem ter um contato com o Senhor, porque há muitas coisas que sopram para lá e para cá. Mas o Senhor, meu Pai, é aquele que sabe todas as coisas. Que hoje possa ser o divisor de águas. Por isso eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa ir além do que os meus olhos possam imaginar, além do que os meus lábios possam falar, além do que o meu coração possa sentir, que minha mente pensar. Que eu só possa ir além, na profundidade da minha alma, do meu ser, e juntamente com essa pessoa que foi alcançada, está sendo alcançada agora com esta oração, que eu só possa ir no profundo, ó Deus, e retirar os entraves, aquilo que bloqueia o fluxo com o Senhor. Eu peço, Senhor, nesta hora, e clamo por misericórdia. Coloco diante do teu altar os lares, coloco diante do teu altar, meu Pai, os pais de família, as mães de família, os filhos, a herança, meu Pai, que o Senhor tem dado. Te peço livramento, Senhor Deus, cura das enfermidades. Ó Deus, aqueles que estão em lamento, em sofrimento, que o Senhor possa estender a tua mão, que nada é por acaso. Alguma coisa nós temos que aprender. Então, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar estendendo as tuas mãos e operando maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de toda a honra e de todo louvor. Assim, Senhor Deus, nós oramos, nós intercedemos ao Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Seja louvado e engrandecido o teu nome, ó Deus Santo. E que em nome do teu Filho Jesus e com a graça do teu Espírito Santo nós pedimos ao Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que nós possamos entrar e ter um encontro contigo. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos na metade do caminho da construção de mais uma coluna nesse projeto. Nós estamos edificando 4 colunas nessa obra. Uma obra que o Senhor tem chamado para realizar. Tem chamado todos aqueles que estão disponíveis. E aqueles que não estão disponíveis, tem vaga também. E eu quero explicar que essas 4 colunas, elas são os 4 evangelhos. E quando o Senhor me chamou para realizar essa obra, Ele me disse que era para eu poder ler os 4 evangelhos e fazer o que eu estou fazendo agora. E que na frente nós iríamos entrar em outro patamar. E desse patamar nós iríamos para outro. Então nós estamos numa progressão. Então o Senhor me chamou, me mostrou 4 colunas para construir, uma área que não tinha fim.
e eu perguntei que colunas são essas, formosas colunas. Aí veio, né, a revelação do meu coração, são os 4 evangelhos. Então a primeira coluna, ela já está erguida, está pronta, é só usufruir na playlist. A coluna de Marcos já está pronta, polida, encapada, é só usufruir. E agora nós estamos na metade da terceira coluna, que é o Evangelho de Lucas. E posteriormente iremos começar a cavar também do início a coluna do Evangelho de João, para nós termos uma base sólida, porque sobre esses pilares o Senhor vai edificar um platô, uma base, uma estrutura para os Atos dos Apóstolos, onde o nome do Senhor há de ser glorificado e muitas coisas tremendas irão acontecer na nossa vida. Nós estaremos juntos, estaremos acompanhando passo a passo. Então, nesse momento, eu quero mostrar para os irmãos que no meio desse sol ardente da hora sexta, nós temos um momento de alegria, nós temos um momento de refrigério, porque no mesmo momento que é um tempo de muito calor, muita pressão, também é um momento do refrigério, que também fala de um tempo que o homem usa para descansar, para se alimentar. Então nós também agora estamos descansando e nos alimentando no Senhor. Tanto é que parece uma coisa assim que foi programada, mas não é. Inclusive a palavra desse momento, do período das 12 horas, da hora sexta, que é profética, nós vamos ler sobre o filho pródigo. No capítulo 15, nós vamos observar a alegria do reencontro do filho pródigo com seu pai. Nós vamos observar em Lucas capítulo 15 a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, que é o filho pródigo. Nós, nesse momento, junto com o Senhor, nós iremos nos envolver neste capítulo, que é um dos capítulos mais emocionantes de toda a Bíblia em relação ao Evangelho. Lucas 15 mostra quando o Senhor Jesus revela o coração de Deus através de 3 parábolas sobre o que estava perdido. Então, a gente vai poder sentir na leitura da Escritura e na meditação dela o amor do Pai na história lá do filho pródigo, a entrada, porque o Senhor, nós vamos poder contemplar e sentir o amor do Pai na história do filho pródigo. E nós vamos poder entender por que a festa no céu por um único pecador quando ele se arrepende. Então é um período de muito calor, de muita pressão, mas também é um período de alegria. E se de repente eu sei que eu preciso, e você também está precisando de esperança e renovo, eu acredito que esse vídeo aqui, ele foi feito especialmente para mim, especialmente para você. Essa história que nós iremos ler, ela é curta, esse capítulo é curto, mas ele tem muitos seus efeitos. Então, eu te convido nesse momento, você que tem a Escritura aqui, e o Senhor pediu para não fazer com outra voz, para ser lida pessoalmente assim. Se de repente no meio da leitura, no meio da gravação, algum animal vocês escutarem, é porque eu moro no interior e ainda não estou no estúdio, né? E o Senhor pediu para começar do jeito que está, porque é assim que tem que ser, tá? Então os irmãos me desculpem se trouxer constrangimento, mas é um momento de obra, né? É construção. Então nós estamos bem numa fundação mesmo, uma coisa bem rústica. E eu convido os irmãos a lerem comigo a Escritura, mas vamos orar, especialmente para a leitura da palavra. Senhor Deus, a tua Escritura, ela está aqui, a tua palavra. Nós sabemos que a letra, ela mata, isso é dito e está escrito. Mas o Espírito Santo, ele vivifica, porque ele habita dentro de nós, o Senhor habita dentro de nós. Então nós vamos ler com a esperança e com a alegria que o Senhor vai transformar essa palavra num milagre na nossa vida. Então, Senhor, nesta hora nós te pedimos que em nome do Senhor Jesus Cristo e com a graça do teu Espírito Santo, fala conosco, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim,
no Evangelho de Lucas, capítulo 15. As parábolas da ovelha e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos a ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai, pois, após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo, verso 11. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, a qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse-lhe: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos
e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós colocamos diante do teu altar, mais uma vez, as nossas vidas. E clamamos pelo poder do sangue de Jesus. E te pedimos, Senhor Deus, que essa tua palavra ela possa encontrar lugar no nosso coração. Que a tua palavra ela possa ser um bálsamo, um acalento para nossas almas nesta hora. Assim nós oramos, clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como não é um momento de pregação, mas também eu não posso deixar de dizer algumas palavras, porque nem todos conhecem o que eu estou falando. Por incrível que pareça, nem todos conhecem. E esse vídeo pode chegar até você que não está sabendo de nada. Meus amados, o Senhor Jesus, ele tinha uma maneira de conversar, de tratar sobre a salvação do homem, de uma maneira muito especial. Ele não era uma pessoa rancorosa, nem intimidadora, muito menos impositora. Ele não fazia isso, não é o perfil do Senhor Jesus. E ele entendia muito do coração do homem, ele olhava e já sabia. Então, muitas coisas que o Senhor Jesus fazia e faz até hoje, por parábolas. Ele fala de uma forma, numa metaforma, a qual a gente lê, e quando nós lemos, o nosso processador mental, ele transforma isso naquilo que o Senhor quer. Tanto é que a parábola, quando vai se interpretar uma parábola, é multiverso. Não tem definição, não tem medida. Porque é uma parábola. Então o Senhor, ele quis falar, e está falando sobre a salvação. Ele está falando sobre o arrependimento. Ele está falando sobre o amor dele, sobre um reencontro. Ou seja, aquilo que estava perdido agora se achou. Você, eu, nós estávamos perdidos. E nós encontramos de novo o caminho para a vida eterna. E o caminho está dentro. Nós encontramos o caminho. Nós buscamos fora e não encontramos nada. E agora o Senhor nos deu a chance de nós entrarmos novamente, interiorizarmos, abrirmos a nossa mente, o nosso coração e nos conectar com Ele. Então ele falava sobre parábolas. Aqui ele mostra a parábola das 100 ovelhas, onde existe um grupo de ovelhas que uma se perde. E por amor dessa uma, o dono delas, o pastor, o dono, ele deixa as 99 guardadas no aprisco e vai em busca dessa única ovelha perdida. É uma coisa muito estranha, não é? Ele tem 100 ovelhas, só uma que se desgarrou. Que trabalho todo é esse? Meus amados irmãos, o Senhor, ele nunca vai deixar você desamparado. Mesmo que você se desgarre, mesmo que você tenha se desgarrado do rebanho, ele vai dar um jeito, porque você tem cheiro de ovelha. Você é uma ovelha. O Senhor não vai deixar ninguém de fora. E essa uma ovelha, ela representa o rebanho inteiro. Olha o poder de uma ovelha. E quando uma ovelha é encontrada, há o reencontro, a palavra fala que o pastor pegou ela no colo gostoso e afagou de alegria, porque ela não foi espedaçada. Ela não estava em pedaços, recuperou-se. E essa ovelha é eu. Eu sou essa ovelha perdida. Estava perdido pelo mundo fora, da minha mente. Mas o Senhor veio atrás. O Senhor buscou-me com seus braços de ternura. E da mesma forma o Senhor está fazendo agora. Está estendendo os seus braços de ternura, te colocando para dentro do aprisco. O aprisco é você. A ovelha é você. A salvação é você. Deus é você.
O Senhor é você. Porque nós estamos nele, ele está em nós. E a palavra mostra ali também as dracmas. As dracmas, meus amados irmãos, era um adorno usado pelas mulheres que era de ouro. Geralmente eram 10 dracmas. E o número 10 na Escritura também tem os seus mistérios, né? Os 10 mandamentos, né? Tem muitas coisas envolvidas. Mas o Senhor quis mostrar a importância que quando essa mulher, e essa mulher, ela tem uma representação na parábola, ela é tipo da noiva. A dracma era usada para o casamento. E não podia estar faltando dracma, é uma quantidade correta, é um número correto, ou seja, você não vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora, o Senhor vai dar um jeito. E a palavra fala que quando essa mulher ela percebeu que ela perdeu, ela acendeu a candeia e varreu a casa. Há uns milênios, bilhões de anos atrás, trocentos zilhões, não sei o tempo certo, aconteceu uma queda, um desnível de vibração. E a palavra fala que houve uma separação entre as vibrações positivas e negativas. Se formou a dualidade. Ali teve um grupo que perdeu a conexão. Isso é espiritualmente falando. E quando o Senhor ele percebe que aconteceu isso, porque eu estou falando que essa senhora ela representa a noiva e o noivo. Quando ele entende que isso aconteceu, ele cria uma possibilidade de encontrar. Qual é a possibilidade? Dedicar-se em buscar aquilo que se perdeu. E acende-se a luz, e houve luz. A luz é Jesus. E varreu, e varrer fala do Espírito Santo, e limpa, para que ele possa habitar dentro de nós. Então, a dracma, ela fala da salvação. A salvação que um dia foi perdido. E essa salvação é a conexão com Deus interior, que nós um dia perdemos. Isso é um processo que nós vamos trabalhar também numa pregação específica, de quando há concepção, né, quando há a junção, né, dentro do útero da mulher, onde o óvulo é fecundado, e ali começa todo um processo de formação humana. Nós vamos chegar nesse ponto aí um dia. Nós vamos entender como é um processo de criação. É muito surpreendente. E a palavra fala que quando ela encontra, né, essa dracma, ela chama todas as amigas, ou seja, quando houve essa queda e que houve a separação, alguém se propôs em resolver. Aí Jesus disse, eis-me aqui, envie-me a mim. E quando isso aconteceu, houve-se uma alegria, porque o Rei dos Reis se manifestou no Verbo. E houve salvação. E está acontecendo até os dias de hoje. Eu estou aqui porque Jesus me encontrou. Eu encontrei com Jesus. Minha família, nós tivemos um encontro com Jesus. Jesus nos abraçou, houve uma festa. E a palavra mostra também a parábola do filho pródigo, que ela é muito debatida. Mas ela é uma parábola que tem uma profundidade tremenda, que ela vai ser separada em especial. Vai ser um momento dessa parábola de nós dissecarmos ela de uma forma muito profunda. Mas a história mostra que existia um pai, existiam dois filhos, e um desejou ter a parte dele, teve. E foi, e gastou tudo que tinha. Quantas vezes já aconteceu conosco de nós estarmos bem na presença espiritual e por motivo ou outro a gente pega tudo e quando nós entendemos a gente não está entendendo mais nada. Mas a palavra, ela é tão maravilhosa e Deus é tão confiante no poder dele que ele deixou, o pai ele deixou, quando o filho falou assim, pai, eu quero pegar aquilo que é meu, e passado o dia ele falou assim, agora eu quero ir. Pai, vai em paz, eu sou o dono da vida,
Eu sou seu pai. Eu sei o que eu estou fazendo. E você deve estar sabendo também. Pode ir. E a palavra fala que ele foi se afastando, cauterizando a mente, fechando a porta, exteriorizando cada vez mais, vivendo no mundo exterior, o mundo passageiro, cronológico, que tem tempo. Mas a palavra fala que chega... Isso é para todos, tá? Eu não sei vocês, mas eu aqui estou sentindo alguma coisa. Há um momento na nossa vida, durante o dia, que chega uma hora que nós perguntamos: o que está acontecendo? Filho pródigo, o que está acontecendo? Meu Deus. Crendo ou não, nós fazemos uma pergunta interior. Às vezes nós nem falamos de lábios, de voz. É dentro da gente. Nós, dentro do nosso pensamento, da nossa cabeça, nós perguntamos: o que está acontecendo? O que é minha vida? O que está acontecendo com a minha vida? Que caminho é esse que eu estou tomando? Ali já é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Porque a palavra fala que ele foi derramado sobre toda a carne. E a parábola mostra que esse garoto, esse menino, esse jovem, ele foi tão distante, ficou tão distante na parábola, que ele chegou a um nível vibracional tão baixo, não desmerecendo os porcos, como exemplo, porque são criaturas de Deus, e nem desmerecendo os criadores deles, mas mostrando em parábolas de uma pessoa que saiu de uma vibração super ultra, junto do Pai, com toda a herança, com toda a herdade, e vem para uma vibração abaixo do zero, e desejava comer até as bolotas que eram oferecidas para os porcos. E ninguém dava nada. Então é muito interessante que a palavra fala que aquele que tem, cuide. Porque se não cuidar, até aquilo que você não tem, você vai perder. Mas aquele que tem prudência, aquilo que não tem, lhe será acrescentado 100 por 1. Então esse garoto, ele foi. E quando ele chegou nesse ápice, aí vem a lembrança, vem o toque do Espírito Santo, que pode ser agora na minha vida e na sua vida. Meu Deus, eu já ouvi falar do Senhor. A palavra fala que ele disse assim: eu levantar-me-ei. Ele teve a lembrança, ele lembrou. Mas imagine se de repente você nunca teve a experiência de ter uma conexão com Deus. Como é que você vai se lembrar de algo que você nunca teve? Por isso que eu estou falando para você. Porque você não precisa ter feito parte de uma congregação ou estar dentro de uma congregação e se afastar para ter um desejo de se conectar com algo superior. Porque é superior. Agora eu estou falando daquilo que você sente dentro do seu coração. Você sabe que está faltando alguma coisa. A gente sente que está faltando alguma coisa, está faltando um pedaço. E quando nós nos sentimos assim, há um momento que há uma operação da espiritualidade na nossa vida. E na vida desse garoto foi dessa forma. Ele voltou uma lembrança, dentro dele surgiu um sentimento interno. Ele olhou para dentro de si e se viu, falou: meu Pai, meu Deus. Ele lembrou do Pai. Existe um Pai que vela por nós. E certamente ele deve ter chorado, porque ele fala, né, que na casa do meu pai há muita abundância de pão e eu aqui pereço por fome, a alma sedenta, faminta, longe da espiritualidade, do fogo do Espírito. A palavra fala, por isso que é sempre assim: achegai-vos um pouco mais a Deus, que Ele se achegará um pouco mais de ti. Então, essa é a nossa ação. Levantar-me-ei e terei com meu Pai. Isso fala de arrependimento. Isso fala de um coração contrito, de um coração que se abre para você mesmo, tá? Porque isso tudo é para mim mesmo. Porque quando eu me levanto, levantar-me-ei, ó, eu agi.
eu entrei dentro de mim e me vi. E observei a possibilidade da luz. A luz interna que está dentro de nós, irradiando, nos dando a direção. Levantar-me-ei e seguirei essa luz de volta. Imagina aí, entra a humildade. Que vou retroceder. Vou ter que dar passos retrocedendo, retrógrado. Vou ter que passar por tudo aquilo que eu fiz. Eu vou ter que entender tudo que eu fiz foi para eu aprender que eu não posso ficar longe da presença de Deus. E, na verdade, eu não posso me permitir pensar que Deus está longe de mim, porque Ele habita em mim. E, retrocedeu. Imagina ele fazendo todo aquele caminho de volta. A palavra fala que quando ele retornava ao seu interior, ele entrava para dentro dele, ele se interiorizava, mas quanto mais se interiorizava, mais perto de Deus ele ficava. A ponto de, à distância, ele vê o Pai, que o Pai sempre está na mesma posição, e o Pai também o viu. E na hora que aquilo acontece, a palavra fala que o Pai e ele se encontraram. E o que a palavra de Deus diz? Que houve uma conexão, um abraço, um encontro e um beijo no pescoço, que tem uma simbologia. O pescoço é a parte do corpo que liga o corpo com a cabeça. A cabeça é Jesus, o corpo é a profecia, é a casa de Deus, é a morada de Deus. Ali, quando há um beijo, é como se reconectasse o nosso exterior com o nosso interior. É como se abrisse a porta espiritual novamente. Uma conexão com o Pai. E a palavra fala que é um grande abraço, e a história conta que foi uma grande festa, e a palavra fala que ele já estava descalço, o Senhor andando descalço, e vestido tudo roto, e o Pai renovou a sua mente, deu para ele tudo de volta, e além de tudo, preparou-lhe um banquete especial fora de época. Então, meus amados irmãos, de repente essa palavra está vindo fora de época para você. Ela é fora de época para mim, mas nessa hora está tendo a alegria do Espírito Santo na nossa vida. E a palavra fala que houve uma grande festa, um grande banquete. Houve até uma pequena murmuração, que eu não vou entrar nesse mérito. Mas o mais importante é que o pai falou assim. E ele, o filho fala assim com o pai: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mas mataste o ovelho cevado, o bezerro cevado. E o pai, ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Então, o pai, ele nem atentou para aquilo não, porque ele falou: você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. E todas as minhas coisas são tuas. Porque Deus, ele não discrimina ninguém. Ele nem repreendeu o seu filho, porque aquele é uma parábola. Porque muitos acharão estranho o seu comportamento a partir de hoje. Muitos, o que é isso que está acontecendo? Está diferente? Por que está diferente? O que aconteceu? Não olhou para dentro, se enxergou, se viu. Mas a palavra continua. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão, meu filho, estava morto e reviveu, e tinha se perdido e se achou. E se achou, tinha se perdido, se encontrou. Então, meus amados, essa palavra, ela fica para o nosso coração nesta hora, que nós possamos nos enquadrar dentro dela e olharmos para dentro de nós, porque de dentro de nós vem a salvação, porque o Deus, ele está dentro de nós, ele habita em nós. Que irmão? A morte. Isso, exatamente. Então, Jesus Cristo vence até a morte. Mas a mente, ela precisa morrer.
O homem exterior precisa morrer. Para o homem eterno ele ressurgir. Para o filho pródigo deixar de ser pródigo, se tornar filho novamente. E receber a herança. Então fica aqui essa parábola para nós pensarmos nela e meditarmos juntos. Porque aquele que está perdido se encontrou. Aquele que estava morto reviveu. Porque o Pai é misericordioso para com todos nós. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse horário do meio-dia, nesse período da hora fervor, e entregar diante do Senhor. Senhor Deus, nessa hora nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quero colocar diante do teu altar este período, ó Pai, de oração, de intercessão, e pedir ao Senhor que esta palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Aquele que está perdido possa se encontrar. A ovelha que está desgarrada possa voltar. Aquela dracma perdida, valorosa, tão valiosa, possa ser reencontrada. E o filho que debandou, o pródigo, possa tornar para o lar. E pedimos ao Senhor que neste momento o teu Espírito Santo possa estar fazendo essa obra. Eu preciso dessa obra dentro de mim, Senhor. Faz em mim, Senhor Deus, esta obra. Permita-me me ver, permita-me me encontrar todos os dias, meu Deus. E também eu peço ao Senhor que o Senhor também alcance, Senhor, os teus servos, os teus filhos, a minha casa, que ela toda possa te servir. Que os teus servos, Senhor Deus, nesta hora, que também estão orando nessa hora profética, possam ser alcançados. E pedimos por aqueles que não têm oportunidade nenhuma, que o Senhor possa alcançar. Assim nós oramos, nós colocamos diante do teu altar este período profético, do horário das 12 horas, meio-dia, Senhor Deus, a hora sexta, a hora profética no Gólgota, onde o Senhor Jesus estava fazendo a abertura desta porta para que nós possamos ter salvação. Assim nós entregamos ao Senhor com alegria por esta parábola, por essa palavra, que o Senhor possa estar operando a favor das nossas vidas. Assim nós oramos e te pedimos, continua habitando e permitindo-nos ver, Senhor Deus, e sentir o Senhor dentro de nós. Assim nós oramos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, nessa hora eu me despeço com um abraço gostoso no coração, maravilhoso. E que essa palavra, com essa parábola, ela possa mexer na nossa vida. E fazer morada. E fazer a transformação. Também humildemente peço, né, que os irmãos possam deixar o seu gostei, o seu like. Agradeço às pessoas que já estão se manifestando. É um canal novo, uma obra nova. Nós começamos no dia 1º, dia 1/1 de 2026, que também é um ano muito profético. E hoje nós estamos no 20º dia de oração, 3 vezes por dia. E até aqui o Senhor nos tem sustentado. Então, você está convidado para fazer parte dessa obra, tomando essas ações, deixando like, comentário, compartilhar, se inscrevendo. Isso vai ser de bom grado. E nós estamos aqui para servir. A todos, a paz do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Graças a Deus.